Na fronteira do mapa, onde o continente da América do Sul se desfaz e se desenrola num frenesim de vento, rocha e gelo, reside um nome que ecoa com mito: Patagônia. Este é o fundo do mundo, um vasto território triangular que se estende por mais de 400 mil milhas quadradas, partilhado pela Argentina e pelo Chile. Para colocar isso em perspectiva, é maior que o Texas, é maior do que a França e o Reino Unido combinados, uma colossal extensão de planeta em estado bruto. No entanto, quase ninguém vive aqui. A densidade populacional é de uma espantosa uma pessoa por milha quadrada. Em algumas vastas extensões da estepe árida, pode-se conduzir durante 6 horas sem ver outra alma viva, apenas as formas espinhosas e revoltas de arbustos resistentes. Este é um reino de extremos selvagens. É um lugar onde picos acidentados dos Andes, semelhantes a agulhas, cobertos de gelo permanente, perfuram o céu. É uma terra onde glaciares maciços e antigos, rios de gelo azul impossível, se desprendem em lagos turquesa com um som semelhante a um tiro de canhão, um ruído que o abala até ao âmago. E depois há o vento. O que muitos ignoram é que a Patagônia é definida mais do que tudo pelo vento. Este é o domínio dos 40 rugidores, ventos ferozes e desimpedidos que circundam o globo inteiro a esta latitude, não encontrando nenhuma massa de terra para os deter até embaterem nos Andes. Uivam através das planícies a velocidades que podem, e de facto o fazem, atingir 100 milhas por hora. Estes ventos são tão implacáveis que esculpem a paisagem, retorcem as árvores nativas lenga e nirem esculturas nodosas e horizontais, fazendo com que pareçam estar a gritar permanentemente numa direção. Esta força constante e invisível molda tudo, molda os costumes, a arquitetura, onde os edifícios são baixos e robustos, e a profunda resiliência dos poucos que chamam a este lugar de lar. O nome Patagônia, em si, é construído sobre uma lenda. Quando o explorador Fernão de Magalhães aqui desembarcou em 1520, a sua expedição encontrou o povo nativo Tehuelche. Os Tehuelche eram um povo alto e robusto, com uma média de cerca de 6 pés, o que era uma cabeça inteira mais alto do que os marinheiros europeus da época. Usavam mantos grossos e quentes, feitos de pele de guanaco costurada, e botas grandes e peludas, que deixavam pegadas enormes na areia. No seu diário de bordo, o cronista de Magalhães, Antônio Pigafetta, descreveu-os como Patagones, ou Terra dos Pés Grandes. A história cresceu a cada narração de volta à Europa, e durante séculos os mapas representaram a Patagônia como uma terra habitada por gigantes de 10 pés de altura. O mito, de certa forma, era verdadeiro. Os gigantes apenas não eram as pessoas. Eram e ainda são as montanhas, o gelo e o puro e aterrorizante vazio da paisagem. Este é um lugar onde a natureza permanece inquestionavelmente no comando. A região estende-se desde o 38º paralelo sul até ao 55º, onde o mundo parece terminar. Afunila como um punhal, terminando num final dramático e caótico de ilhas e tempestades. Esta geografia em forma afunilada cria 2 mundos vastamente diferentes. A leste, na Argentina, fica o deserto da Patagônia, uma estepe árida e varrida pelo vento. A oeste, no Chile, a terra se estilhaça num labirinto de fiordes encharcados pela chuva e florestas temperadas, 2 faces do mesmo gigante. Este é o coração histórico do gaúcho, o lendário cowboy sul-americano. Por mais de um século, estes cavaleiros duros como pregos, muitas vezes de herança mista europeia e indígena, têm governado a estepe. Trabalham em colossais estâncias ou ranchos, alguns cobrindo centenas de milhares de acres, maiores do que condados inteiros. A vida do gaúcho é de profunda solidão e habilidade, pastoreando vastos rebanhos de ovelhas e gado. As suas tradições são a espinha dorsal da cultura patagônica, o asado, um churrasco de cordeiro inteiro assado lentamente, o conforto constante de beber mate, um chá de ervas amargo, de uma cabaça partilhada, e o seu uniforme de boina, bombachas, calças largas e o facão sempre presente, uma faca grande enfiada no cinto. Explorar esta terra não é para os fracos de coração, é um paraíso para aventureiros, um lugar para se sentir verdadeiramente pequeno contra o pano de fundo do tempo geológico.
É onde se pode caminhar o lendário W-Trek em Torres del Paine, andar de caiaque entre icebergs desprendidos de um glaciar vivo, ou passar um dia numa estância, a cavalgar pelas pampas e a assistir a uma demonstração de tosquia de ovelhas, uma exibição de velocidade e precisão que é hipnotizante de se ver. A região é também o lar de uma espantosa maravilha natural. O Campo de Gelo Patagônico Sul. É a terceira maior reserva mundial de água doce, logo a seguir a Antártida e a Groenlândia. Esta única e maciça camada de gelo, um mar congelado, cobre quase 5.000 milhas quadradas e alimenta dezenas de glaciares icônicos, incluindo o mais famoso de todos, o Perito Moreno. É uma relíquia viva e em movimento da última idade do gelo, um coração congelado a bombear vida para a Terra. Esta é a fronteira no fim do mundo. É um lugar que ainda parece por descobrir, mesmo no século XXI. Promete a aventura máxima, mas exige respeito. Mas esta vasta terra está dividida por uma parede maciça e impenetrável de montanhas, criando dois mundos que não poderiam ser mais diferentes. Patagônia não é um lugar, são dois. A linha divisória são os Andes, a espinha dorsal irregular e coberta de gelo do continente. Esta cordilheira, que percorre todo o comprimento da Patagônia, atua como uma maciça barreira climática, criando um fenômeno conhecido como sombra de chuva. Os resultados são dramáticos, para dizer o mínimo. A oeste, no Chile, encontra-se um mundo que é quase impossivelmente úmido. Os ventos predominantes do Oceano Pacífico, pesados de umidade, embatem nos Andes. Não tem para onde ir senão para cima. À medida que sobem, a umidade arrefece, condensa-se e cai como chuva e neve implacáveis. Este lado das montanhas pode receber mais de 200 polegadas de chuva por ano. O resultado é uma paisagem que se assemelha mais a uma selva fria, um lugar de verde vibrante e saturado. Esta é a Patagônia chilena. Não é uma massa de terra sólida, mas um labirinto fragmentado, quase psicadélico, de mais de 1000 fiordes, ilhas e canais profundos e escuros. Aqui, florestas temperadas valdivianas, densas com fetos, musgo e árvores alerce antigas, algumas com milhares de anos, agarram-se a faces rochosas verticais. O oceano corta profundamente as montanhas, formando cursos de água onde cascatas jorram diretamente dos glaciares para a água salgada do Pacífico. É uma cena de beleza primeva e gotejante, um mundo que se sente intocado pelo tempo. Para o viajante, esta região é notoriamente difícil de aceder. A artéria principal é a Carretera Austral, ou a Estrada do Sul. Esta é uma das viagens de carro mais épicas e desafiadoras do planeta. Chamá-la de autoestrada é um termo generoso. Esta estrada de 770 milhas, também conhecida como Rota 7, estende-se de Puerto Montt para sul até Villa O'Higgins. Mas o que ninguém lhe diz é que vastas extensões dela ainda não estão pavimentadas, sendo uma pista de cascalho acidentada, lamacenta, que serpenteia por uma natureza quase totalmente selvagem. Conduzir nela requer um veículo robusto, latas de gasolina extra e muita paciência. A estrada termina abruptamente em vários fiordes, forçando os condutores a apanhar ferries para atravessar a água e continuar o percurso. Mas as recompensas são incomparáveis. A estrada leva-o a maravilhas como o Parque Pumalin, uma enorme reserva privada de floresta primitiva, o glaciar suspenso do Parque Nacional Queulat, onde um rio de gelo se derrama por um penhasco, e os pináculos irregulares do Cerro Castilho, uma montanha que se assemelha a uma fortaleza gótica. Mas então, atravessa-se os Andes. A mudança é tão brusca que é desorientadora. No espaço de apenas algumas milhas, sai-se da floresta tropical gotejante e entra-se na estepe patagônica. Esta é a Patagônia Argentina. Os ventos que atravessaram os Andes despejaram toda a sua umidade. Agora estão secos, frios e implacáveis. Aqui a precipitação anual é inferior a 10 polegadas. É um vasto deserto semiárido que se estende por centenas de milhas até o Oceano Atlântico. A paisagem é uma tela monocromática e hipnotizante de verdes pálidos, cinzas e castanhos. É uma extensão interminável de arbustos rasteiros e espinhosos, ervas coirón resistentes e planaltos vulcânicos de topo plano chamados mesetas. Esta é a terra do guanaco, um parente selvagem da lhama, que vagueia em grandes e graciosos rebanhos. Encontrará também a ema, uma grande ave que não voa, muitas vezes chamada de avestruz sul-americano, a correr pelas planícies. São os mestres deste mundo vazio, caçados pelo predador de topo da região, o puma esquivo, um mestre da camuflagem na vegetação rasteira.
Esta estepe é o coração histórico das estâncias. Estes são os enormes ranchos de ovelhas que outrora fizeram da Patagônia uma superpotência de lã. Alguns são maiores do que todo o estado de Rhode Island. Por mais de um século, esta foi a terra do gaúcho. Estes lendários cavaleiros viviam uma vida dura e solitária, pastoreando milhões de ovelhas pela sua lã. As suas tradições, o asado, churrasco, o mate, um chá amargo, e a sua habilidade com o facão, uma faca grande, ainda definem a cultura da Argentina rural. Portanto, tem-se estas duas Patagônias. Uma, um labirinto caótico, verde e aquático. A outra, uma planície infinita, seca e horizontal. Ambas são governadas pelo mesmo vento, mas são mundos separados, separados pela parede montanhosa que divide o continente. E nessa árida costa do Atlântico, um drama singular se desenrola, um espetáculo de vida e morte não encontrado em nenhum outro lugar da Terra. Na costa atlântica da Argentina, a estepe seca finalmente encontra o mar. Aqui, os penhascos são altos e frágeis, compostos por fósseis em camadas, desmoronando em um oceano frio e rico em nutrientes. Esta linha costeira abriga um dos santuários de vida selvagem mais espetaculares do planeta, Península Valdez. Em 1999, esta península em forma de T foi designada Patrimônio Mundial da Unesco e a razão é simples. É um terreno de reprodução crucial para algumas das criaturas mais magníficas do oceano. A história desta região é também profundamente humana. Em 1865, um navio chamado Mimosa, transportando 153 colonos galeses, desembarcou no que é hoje Puerto Madryn. Eles não estavam procurando por ouro ou conquista. Estavam fugindo da perseguição na Grã-Bretanha, buscando um novo país de Gales, uma utopia onde pudessem preservar sua língua, religião e cultura. O que eles encontraram foi a brutal e árida estepe patagônica. Não era o vale verde e chuvoso que lhes havia sido prometido, mas com incrível determinação e ajuda crucial do povo terruelque local, eles sobreviveram. Eles cavaram canais de irrigação a partir do rio Chubut, transformando uma estreita faixa do vale em terras agrícolas férteis. Hoje, a cidade vizinha de Gaimán é o coração desta Patagônia galesa. É uma experiência surreal e encantadora sentar-se em uma tradicional casa de chá galesa, uma casa de té no meio do deserto argentino. Você é servido um chá da tarde formal com torta negra, um bolo de frutas rico e escuro, scones com geleia caseira e bara brit, um tradicional pão de chá galês. É um testemunho vivo dessa história de imigrantes. A cidade vizinha, Puerto Madryn, é o principal centro para os visitantes. É uma cidade surpreendentemente grande, com um porto de águas profundas, uma longa orla marítima e uma ampla variedade de hotéis, desde arranha-céus de luxo a pousadas aconchegantes. Os restaurantes da cidade são especializados em frutos do mar frescos, especialmente camarões e lulas, mas as verdadeiras estrelas estão na água. De junho a dezembro, as águas abrigadas do Golfo Nuevo, a baía protegida pela península, tornam-se um berçário global. Centenas de baleias francas austrais chegam aqui para dar à luz e criar seus filhotes. Estes gigantes de 15 metros de comprimento e 80 toneladas são uma visão de tirar o fôlego. Passeios de barco a partir da pequena cidade de Puerto Pirâmides, na península, oferecem uma experiência incrivelmente íntima. As baleias são naturalmente curiosas e frequentemente se aproximam dos barcos, saltando, espionando e levantando suas enormes cabeças calejadas para fora da água. A península é também lar de colônias enormes e barulhentas de pinguins de Magalhães, leões marinhos sul-americanos e enormes elefantes marinhos. As praias são barulhentas, caóticas e pungentes de vida. Mas essa concentração de presas, especialmente os filhotes de leão marinho jovens e vulneráveis, atrai um predador muito especializado, muito inteligente. Este é o único lugar no mundo onde orcas, ou baleias assassinas, caçam usando uma técnica chamada alimentação encalhada. É, para dizer o mínimo, um dos métodos de caça mais impressionantes e perigosos da natureza. As orcas aprenderam a usar as marés altas. Elas esperarão pacientemente nos canais, observando os filhotes de leão marinho jovens e inexperientes brincando nas ondas. Então, com uma explosão de poder, a orca se encalhará intencionalmente, lançando-se para fora da água e sobre a areia para agarrar um filhote. O risco é enorme.
Se elas calcularem mal a onda ou a inclinação da praia, podem ficar permanentemente encalhadas, deixadas para morrer. Este não é um comportamento instintivo. É uma habilidade aprendida, uma cultura complexa transmitida de mãe para filhote. A melhor época para ver isso é de março a maio em um local chamado Punta Norte. Fotógrafos e equipes de documentários esperarão por semanas por uma chance de testemunhar este evento incrível, brutal e ultra rápido. É uma exibição crua da inteligência e do poder que prospera nesta costa selvagem. Mas à medida que nos movemos para o sul, a própria Terra começa a contar uma história humana muito mais antiga, muito mais sombria. À medida que o continente se estreita e se fratura, alcançamos seu dramático término. Terra do Fogo, a Terra do Fogo. Este imenso arquipélago insular, dividido entre o Chile e a Argentina, é separado do continente pelo traiçoeiro Estreito de Magalhães. Recebeu seu nome de Fernão de Magalhães. Ao navegar pelo estreito em 1520, ele olhou para o sul e viu a costa escura e montanhosa pontilhada por centenas de pequenas fogueiras, dia e noite. Ele a nomeou Tierra del Fuego. Essas fogueiras não eram, como alguns pensavam, vulcânicas. Eram as fogueiras do povo Yagan, um dos grupos humanos mais notáveis e tragicamente incompreendidos da Terra. Os Yagan eram o povo mais meridional do mundo. Eles viviam uma vida nômade em suas canoas, navegando neste clima brutal, subantártico, de turfeiras, ventos gelados e chuva congelante, e o faziam, surpreendentemente, quase sem roupas. Charles Darwin, que os encontrou a bordo do HMS Beagle em 1832, ficou totalmente chocado. Ele os descreveu em seu diário como as criaturas mais abjetas e miseráveis que já vi em qualquer lugar. Mas o que Darwin confundiu com miséria era, na verdade, uma adaptação brilhante e duramente conquistada. Os Yagan sobreviviam às condições de congelamento, untando seus corpos com gordura de foca para isolamento. Eles construíam pequenas cabanas temporárias e mantinham fogueiras constantemente acesas, mesmo em suas canoas de casca enquanto viajavam pelos canais. Seus corpos tinham um metabolismo de repouso mais alto, uma espécie de fornalha interna, permitindo-lhes resistir ao frio. Eles viveram dessa forma por mais de 6.000 anos. O que ninguém lhe conta é que toda essa cultura única foi varrida em menos de uma geração. Quando missionários e colonos europeus chegaram no final do século XIX, eles trouxeram doenças como sarampo e varíola, para as quais os Yagan não tinham imunidade. Sua população, que já chegou a ser de milhares, desmoronou. Foi um fim doloroso e repentino para uma história de 6.000 anos. No coração desta ilha fica Ushuaia, a cidade mais meridional da Terra. Ela se aninha em um cenário espetacular entre as montanhas Martial cobertas de neve e as águas geladas do canal de Beagle. A história de origem de Ushuaia é sombria. Foi fundada em 1884, não como uma cidade, mas como uma colônia penal. A Argentina enviou seus criminosos mais perigosos e prisioneiros políticos para cá, para o fim do mundo, acreditando que a fuga era impossível. A prisão, um panóptico em forma de estrela, é hoje o incrível Museu Marítimo e do Presídio. Você pode caminhar pelos corredores estreitos, espiar as celas originais e aprender as histórias de seus detentos. Estes incluíam um notório serial killer chamado Caetano Santos Godino, conhecido como o Baixinho de Orelhas Grandes, e um anarquista, Simon Radowitzki, que escapou famosamente por algumas semanas. Os prisioneiros construíram a cidade, eles trabalharam em acampamentos madeireiros, operaram a primeira tipografia e construíram o trem do fim do mundo. Este trem, originalmente uma ferrovia de bitola de 600 milímetros, foi construído para transportar os prisioneiros para a floresta para colher madeira. Hoje, essa mesma linha de trem foi lindamente restaurada como atração turística. É um passeio charmoso e lento que leva os visitantes através do deslumbrante Parque Nacional Tierra del Fuego, através de vales fluviais e florestas, enquanto um narrador explica a história sombria do trem dos prisioneiros. Hoje, Ushuaia se transformou. O que antes era um lugar de exílio é agora um centro movimentado e vibrante para aventureiros. É a porta de entrada para a Antártida, com enormes navios de cruzeiro e embarcações de pesquisa lotando seu porto. A cidade é uma mistura caótica de edifícios em estilo alpino, lojas duty-free e restaurantes surpreendentemente sofisticados. Para os turistas, o prato a ser comido aqui é centola,
o enorme caranguejo-rei patagônico, frequentemente puxado fresco do canal e servido em um ensopado cremoso de chupe. Uma atividade popular é a caminhada até a Laguna Esmeralda, uma joia de lago com fator uau, cuja deslumbrante cor turquesa vem do sedimento da geleira Ojo del Albino que a alimenta. Você também pode esquiar no Cerro Castor, a estação de esqui mais austral do mundo. É um lugar de superlativos bizarros. Possui o campo de golfe mais meridional, o correio mais meridional e uma palpável sensação de fim da estrada. Do porto de Ushuaia, uma lendária hidrovia acena, um canal que leva à faixa de oceano mais temida do planeta. Fluindo por Ushuaia está o canal de Beagle, a corrente sanguínea do fim deste mundo. Esta passagem de 150 milhas de comprimento, nomeada em homenagem ao famoso navio de Charles Darwin, conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. É uma hidrovia incrivelmente bela e historicamente crítica, cercada por montanhas cobertas de neve que mergulham diretamente no mar. Passeios de barco saindo de Ushuaia são obrigatórios, uma parte inegociável da experiência. Eles navegam pelo canal, passando por ilhas rochosas, onde centenas de leões marinhos sul-americanos se aquecem e latem, suas formas maciças e gordurosas amontoadas, preenchendo o ar com um rugido ensurdecedor e pungente. Os barcos cruzam grandes colônias de corvos marinhos imperiais que se parecem com pinguins antárticos com sua plumagem preta e branca. Os passeios se dirigem ao farol Les Éclaireurs, uma clássica torre vermelha e branca empoleirada em uma pequena rocha. É um dos pontos turísticos mais fotografados na região. Muitos o confundem com o farol do fim do mundo, tornado famoso por Jules Verne, mas esse fica, na verdade, mais a leste. O canal é também onde se encontra a Ilha Martilho. Esta ilha é uma reserva natural única, lar de uma próspera colônia de mais de 3.000 pares de pinguins de Magalhães. Mas o que a torna verdadeiramente especial é a presença de uma colônia menor e mais curiosa de pinguins gentoo, com seus bicos laranja brilhantes, e ocasionalmente alguns pinguins-rei maciços e majestosos, eretos, longe de seu lar antártico habitual. Alguns passeios selecionados são licenciados para desembarcar na ilha e caminhar entre os pinguins. Não há barreiras. É uma experiência íntima e incrível observá-los bambolear, zurrar e guardar suas tocas, completamente indiferentes aos seus visitantes humanos. Mas, ao navegar para leste, o canal de Beagle deságua em algo muito mais sinistro. É aqui que a Patagônia verdadeiramente termina e a Antártida começa. Esta é a passagem de Drake. A passagem de Drake é, sem exagero, um dos mares mais agitados e temidos da Terra. É um gargalo de 500 milhas de largura onde os oceanos Atlântico, Pacífico e Antártico colidem. Não há terra nem continente nesta latitude para deter o vento ou as correntes. Os ventos dos 40 rugidores e aqui embaixo dos 50 furiosos levantam ondas monstruosas, conhecidas como barbas cinzentas, que podem facilmente ultrapassar 40 pés e às vezes atingir 80 pés ou mais. Por séculos, antes da abertura do Canal do Panamá em 1914, esta era a única rota para navios que navegavam entre os dois grandes oceanos. E em sua ponta sul, encontra-se o marco marítimo mais infame do mundo, o Cabo Horn. O Cabo Horn não fica no continente. É um promontório rochoso, desolado e varrido pelo vento na Ilha Hornos, o último pedacinho de terra antes da Antártida. Desde seu primeiro contorno por marinheiros holandeses em 1616, ele reivindicou mais de 800 navios e estima-se mais de 10.000 vidas. Os ventos são selvagens, as correntes são caóticas e icebergs flutuam para o norte vindos da Antártida. Dobrar o Cabo Horn era o teste final para qualquer navio e qualquer marinheiro. Uma passagem bem-sucedida era uma marca de habilidade suprema. Um ditado de marinheiro dizia: abaixo de 40 graus sul, não há lei. Abaixo de 50 graus sul, não há Deus. Um local histórico na ilha, uma estação naval chilena, é lar de um poderoso memorial. É uma grande escultura de aço de um albatroz em voo, sua silhueta recortada contra o vento uivante. Foi projetada por um escultor chileno para resistir a ventos de mais de 120 milhas por hora. Ele homenageia os marinheiros que pereceram nestas águas. Na tradição marítima, dizia-se que o albatroz carregava as almas dos marinheiros perdidos. Ver um era um sinal de boa sorte. Aqui, ele se mantém como um memorial permanente e varrido pelo vento para os milhares que nunca conseguiram.
Mas para encontrar o verdadeiro coração da Patagônia, é preciso viajar para o norte, de volta ao continente, para uma caverna de gigantes antigos. Deixando as Ilhas da Terra do Fogo para trás, cruzamos o Estreito de Magalhães, uma hidrovia de 350 milhas, que foi a rota de navegação mais importante do mundo antes da construção do Canal do Panamá. Desembarcamos no continente e nos dirigimos a uma cidade com um nome evocativo: Puerto Natales. Esta cidade chilena situa-se no Última Esperança Sound, que se traduz como Última Esperança. Foi nomeada por um explorador no ano de 1500 que navegava desesperadamente em suas águas, buscando uma passagem para o Pacífico. Esta era sua última esperança antes de retornar. Fundada em 1911, Puerto Natales foi construída nas costas do Bum Dalam, uma cidade portuária corajosa para as enormes estâncias na região. Ela tem uma sensação de fronteira, com coloridas casas de madeira encimadas por telhados de ferro corrugado, um design prático trazido por imigrantes britânicos, alemães e croatas para resistir ao vento implacável. A orla da cidade se debruça sobre o som em direção às montanhas cobertas de neve além. Por décadas foi uma cidade de classe trabalhadora, mas hoje transformou-se. É agora um hub chique para trekkers, com hotéis boutique, cervejarias artesanais e lojas de equipamentos de alta qualidade. A cidade em si é um porto charmoso e varrido pelo vento, mas seu principal propósito hoje é como a porta de entrada primária para a joia da coroa da Patagônia, o Parque Nacional Torres del Paine. Antes que os visitantes sigam para o parque, no entanto, um desvio é essencial. Apenas 15 milhas fora da cidade fica a Cueva del Milodon, ou a Caverna do Milodonte. Esta caverna maciça, com mais de 600 pés de profundidade e uma entrada de 100 pés de altura, é um lugar de história e mito. Em 1895, um explorador alemão chamado Hermann Eberhard tropeçou em um pedaço de couro de animal estranho e notavelmente bem preservado lá dentro. A pele era grossa, coriácea, coberta de pelo avermelhado áspero, e tinha pequenos depósitos ósseos, como armadura, incrustados nela. Pertencia a um milodonte, uma preguiça gigante terrestre que tinha 12 pés de altura nas patas traseiras e foi extinta há mais de 10 mil anos. A descoberta foi um fator uau para a história. Ela desencadeou uma sensação global. Porque o couro parecia tão fresco, preservado pelo ar frio e seco da caverna, rumores começaram a circular de que o milodonte não estava extinto. Histórias circulavam sobre uma besta pré-histórica, um gigante patagônico, ainda vagando pelos vales escondidos. Esta lenda foi famosamente narrada pelo escritor Bruce Chatwin em seu livro Na Patagônia. Ele recontou contos locais de um milodonte ainda sendo avistado. Embora os cientistas tenham confirmado que o animal se foi há muito tempo, a caverna permanece como um potente elo com o passado pré-histórico da região. Escavações também encontraram restos e ferramentas humanas, provando que paleoíndios viveram nesta mesma caverna, caçando esta megafauna maciça. Hoje, uma réplica em tamanho real do milodonte está na entrada da caverna. Após um dia de exploração, os turistas voltam em massa para Puerto Natales para um dos rituais centrais da cultura patagônica, o cordeiro ao palo. Este é o tradicional churrasco gaúcho. Um cordeiro inteiro é espetado em uma cruz de metal e assado lentamente na vertical sobre fogo, a lenha por horas. O resultado é uma carne incrivelmente macia e defumada. Muitos restaurantes, chamados parrilhas, têm grandes braseiros envidraçados onde você pode observar os chefes em ação. Lugares como Jao Restaurant ou Parrilla Dom Jorge são instituições locais. Servindo este banquete enorme e delicioso, deste posto avançado de última esperança, a trilha leva diretamente a uma visão que desafia a crença. 3 dedos de granito apontando para o céu. É isso, o evento principal. A joia da coroa da Patagônia, o Parque Nacional Torres del Paine. Uma reserva da biosfera da Unesco desde 1978, este parque é, para muitos, o lugar mais bonito de todo o continente. O nome é uma mistura de espanhol e Welsh. Torres significa torres, e Paine, pronuncia-se Paini, é a palavra nativa para azul, as torres azuis. O parque é uma obra-prima de drama geológico. A peça central, as próprias torres, são 3 colossais agulhas de granito que se elevam a mais de 9.000 pés diretamente da estepe. O que as torna tão visualmente impressionantes é sua geologia única. Elas fazem parte de uma formação chamada lacólito.
Há 12 milhões de anos, o magma subiu de debaixo da crosta terrestre, mas não irrompeu. Ele esfriou lentamente, formando granito duro e pálido. Acima dele havia uma capa de rocha sedimentar mais escura e macia. Ao longo de milhões de anos, o vento, a chuva e, o mais importante, geleiras maciças, rasparam a rocha escura mais macia, deixando as agulhas de granito resistentes à erosão expostas. Você ainda pode ver os chifres sedimentares escuros nos picos próximos, os Cuernos del Paine, dando-lhes uma aparência única de 2 tons, como montanhas usando chapéus escuros e irregulares. O parque atrai mais de 250 mil visitantes por ano, a maioria dos quais vem para fazer caminhadas. A melhor época para visitar é nas épocas intermediárias, primavera, outubro-novembro, ou outono, março-abril. A primavera é especialmente fator uau, porque a flora está em flor e os animais estão em sua época de reprodução. Mas o clima é notoriamente selvagemente imprevisível. Você pode, e frequentemente vivencia, todas as 4 estações em um único dia. A rota mais famosa é a Trilha W. Esta trilha de 50 milhas de comprimento é tipicamente percorrida em 4 ou 5 dias e atinge os 3 principais destaques do parque, formando um formato de W no mapa. O dia 1 frequentemente leva os caminhantes para o oeste, para a face do Glaciar Grey. Este é um maciço rio de gelo, parte do campo de gelo patagônico sul, que termina nas águas azul-leitosas do Lago Grey. O vento aqui é feroz, e você pode observar icebergs do tamanho de casas se desprendendo da face da geleira e flutuando pelo lago. O dia 2 leva ao Vale Francês. Este é um vale espetacular em forma de tigela, cercado por geleiras suspensas. Enquanto você caminha, você é presenteado com uma trilha sonora quase constante de gelo estalando e avalanches estrondosas que caem pelas encostas das montanhas. Parece, e soa, como se o mundo estivesse sendo ativamente criado ao seu redor. O dia final é o mais famoso. É a desafiadora caminhada subida para a base de Las Torres, o mirante no sopé das 3 torres de granito. Os caminhantes frequentemente começam antes do amanhecer, usando lanternas de cabeça para chegar ao pequeno lago glacial assim que o sol nasce. Se o tempo estiver limpo, a primeira luz atinge os picos de granito, transformando-os em um laranja brilhante e ardente. É um momento que os visitantes nunca esquecem. Os caminhantes se hospedam em refúgios, que são pousadas rústicas de montanha ou acampam em áreas designadas. A questão é que você deve reservar tudo. Alojamentos, campings, até mesmo a entrada do parque, muitos meses de antecedência. A popularidade do parque e a necessidade de proteger seu frágil ecossistema significam que você não pode simplesmente aparecer. O parque também é um refúgio para a vida selvagem. Rebanhos de guanacos estão por toda parte, pastando pacificamente nas colinas. E onde há guanacos, há pumas. Torres del Paine tem uma das populações de pumas mais saudáveis e visíveis do mundo. Nos últimos anos, os passeios de rastreamento de pumas se tornaram uma grande atração. Guias especializados, com uma capacidade quase sobrenatural de avistar os felinos, conduzem pequenos grupos em excursões. A taxa de sucesso é surpreendentemente alta, com alguns operadores alegando uma chance de 99% de um avistamento. Do outro lado da fronteira, na Argentina, um tipo diferente de gigante domina a paisagem, uma geleira que está muito viva. Atravessando de volta para a Argentina, chegamos à cidade de El Calafate. Este pequeno e movimentado centro turístico situa-se na margem do enorme lago argentino, de um azul turquesa leitoso. A cidade recebeu o nome da baga Calafate, uma baga pequena, escura e doce que cresce selvagem na estepe. A lenda local diz que quem come a baga Calafate tem a garantia de voltar para a Patagônia. É um mito que parece funcionar, já que o turismo da cidade explodiu. El Calafate foi fundada em 1927 como um simples posto avançado de comércio de lã. Hoje, sua rua principal, a Avenida del Libertador, é forrada com chalés em estilo alpino, lojas de equipamentos para atividades ao ar livre de alta qualidade, bares aconchegantes e, de forma um tanto bizarra, um Yeti Ice Bar, onde tudo é feito de gelo. A cidade está repleta de ótimos hotéis, desde locais de luxo com vista para o lago, como o Alto Calafate Hotel, até encantadoras pousadas rústicas. Ela existe por uma razão principal. É a porta de entrada para o Parque Nacional Los Glaciares, outro patrimônio mundial da Unesco e lar da geleira mais famosa do mundo, Perito Moreno.
Perito Moreno é um fator uau em uma escala difícil de compreender. É um rio de gelo de 3 milhas de largura e 19 milhas de comprimento que flui para baixo a partir do campo de gelo Patagônico Sul. Sua parede frontal, ou focinho, eleva-se em média 240 pés acima da superfície do lago. É uma parede literal de gelo, irregular e azul. Mas o que torna Perito Moreno tão especial não é apenas o seu tamanho. É o fato de que está viva. Enquanto a maioria das geleiras em todo o mundo está em um triste estado de recuo, Perito Moreno está em um raro estado de equilíbrio. Ela avança a uma taxa surpreendente de cerca de 6 pés a cada dia. Este movimento constante e implacável significa que a geleira está sempre parindo. Uma extensa rede de passarelas de metal permite que os visitantes fiquem diretamente em frente à face da geleira, em segurança. Você espera e escuta. A geleira geme, estala e se move, o som ecoando como uma coisa viva. Então, sem aviso, um pedaço de gelo do tamanho de um prédio, ou às vezes um pináculo do tamanho de um arranha-céu, se parte e cai no lago, enviando uma onda maciça que rola pela água. É uma exibição visceral e poderosa da natureza. O avanço da geleira também cria um fenômeno único chamado ruptura, ou rompimento. A geleira avança lentamente pelo lago até colidir com a península oposta, formando uma maciça barragem de gelo. Esta barragem corta o lago em dois. A água no braço sul, o Braço Rico, começa a subir, às vezes em até 100 pés. A pressão aumenta e aumenta por meses, até que finalmente a água perfura um túnel através do gelo. Ao longo de alguns dias, este túnel se alarga e, com uma série de colapsos espetaculares, toda a barragem de gelo se desintegra em um evento estrondoso e caótico que atrai multidões de todo o mundo. Isso acontece, em média, a cada 4 a 5 anos. Para os aventureiros, isso não é apenas um esporte de espectador. Você pode fazer um passeio de barco para chegar bem perto da face da geleira, sentindo o ar frio rolar do gelo. Melhor ainda, você pode participar de um passeio de ice trekking. Guias irão equipá-lo com crampons e você pode caminhar diretamente na superfície da geleira. O mini trekking é uma caminhada de 1h30, enquanto o Big Ice é uma aventura mais extenuante de 7 horas, levando você para um mundo surreal de fendas azuis profundas, riachos de degelo e lagoas geladas. Mas para verdadeiros aventureiros, Perito Moreno é apenas o aquecimento. Mas ao norte reside a Meca para um tipo diferente de desafio. 3 horas ao norte de El Calafate, conectada por uma espetacular estrada pavimentada que corta a estepe vazia, está uma cidade que nem existia até 1985. Esta é El Chaltén. Foi fundada pelo governo argentino às pressas, um movimento estratégico para resolver uma disputa de fronteira com o Chile. Hoje, ela tem um novo título indiscutível: a capital nacional do trekking da Argentina. El Chaltén é uma vila esfarrapada, castigada pelo vento e totalmente charmosa, aninhada na base da linha do horizonte mais dramática da Patagônia. Este é o lar do Monte Fitzroy. O pico, que se eleva a 11.171 pés, foi chamado de El Chaltén pelo povo Tehuelche. Significa a montanha fumegante. Isso não é porque é um vulcão, mas porque uma pluma constante de nuvens, chicoteada pelos ventos ferozes, quase sempre esconde seu cume, fazendo parecer que está fumegando. Ver o pico Fitzroy em um dia claro e sem nuvens é um evento raro e de sorte. A cidade em si é um paraíso para caminhantes e escaladores. O que muitos negligenciaram no planejamento é que eles construíram um hub de aventura de classe mundial. Ao contrário de Torres del Paine, não há taxas de entrada no parque, e todas as trilhas principais começam diretamente na borda da vila. Você pode sair de seu hostel ou hotel e em minutos estar em uma trilha de classe mundial. A cidade tem uma vibração jovem, corajosa e internacional de ponto de encontro de hostel. Está cheia de cervejarias artesanais, como La Cerveceria ou Dom Guerra, onde escaladores e caminhantes se reúnem para contar histórias tomando uma cerveja. Tem restaurantes casuais que servem ensopados fartos, pizzas assadas em forno a lenha e, claro, cordeiro patagônico. A acomodação varia de campings básicos e hostels cheios de escaladores a alguns hotéis boutique surpreendentemente chiques. A caminhada de um dia mais popular é a trilha para a Laguna de los Tres. É uma viagem de ida e volta desafiadora de 13 milhas, que termina com uma subida notoriamente íngreme de 1 milha por uma morena rochosa. Mas a recompensa é uma das maiores vistas da Terra,
uma lagoa turquesa e intocada situada diretamente na base da parede de granito pura de 9.000 pés do Monte Fitzroy e seus picos vizinhos. É uma vista que não parece real. Para alpinistas de elite, Fitzroy é uma lenda. Suas faces de granito puro e o clima horrível e imprevisível da região a tornam uma das escaladas tecnicamente mais difíceis e perigosas do mundo. É uma meca para os melhores dos melhores, e o pequeno cemitério de escaladores na cidade é um lembrete sombrio dos riscos. Mas você não precisa ser um escalador hardcore. Há dezenas de outras trilhas. Uma caminhada mais moderada, mas igualmente deslumbrante, é a trilha para a Laguna Torre. Esta caminhada leva a um lago na base de outro pico impossível, o Cerro Torre, uma agulha esguia de granito coberta de gelo. Para uma caminhada curta e fácil, o Mirante Los Cóndores oferece uma fantástica vista panorâmica de toda a cidade e da cordilheira, e é um ótimo lugar para observar os gigantes condores andinos surfando o vento. El Chaltén é a contraparte crua e selvagem da beleza mais organizada de El Calafate. É uma cidade que vive e respira o ritmo do vento e da rocha, mas a história desta terra não está apenas nas rochas, está pintada nelas, em um cânion escondido muito a leste. Enquanto os picos dos Andes atraem os escaladores e as geleiras atraem as multidões, a vasta estepe patagônica guarda seus próprios segredos. No fundo de um cânion remoto do Rio Pinturas, na Argentina, encontra-se um local que nos conecta diretamente aos primeiros habitantes humanos da região. Esta é a Cueva de las Manos, a Caverna das Mãos. É um dos exemplos mais incríveis de arte rupestre antiga na Terra e um patrimônio mundial da Unesco. A questão é que é incrivelmente difícil de chegar. Está localizada em uma das partes mais remotas e despovoadas da Patagônia. A maioria dos visitantes voa para a pequena e empoeirada cidade de Perito Moreno, não confundir com a geleira, e depois aluga um veículo com tração nas 4 rodas ou faz um passeio para a longa e difícil viagem em estradas de cascalho até o cânion. Mas a jornada vale a pena. As paredes da caverna estão cobertas com mais de 800 estênceis de impressões de mãos, datando de mais de 9.000 anos. A maioria das mãos são mãos esquerdas. Arqueólogos acreditam que os artistas, que provavelmente eram destros, seguravam um tubo de pulverização feito de osso em sua mão direita. Eles enchiam a boca com pigmentos naturais, ocre para vermelho, caulim para branco, manganês para preto, e sopravam a tinta sobre a mão esquerda estendida. Estas são mensagens assombrosas e pessoais do passado profundo. Elas foram criadas por culturas de caçadores-coletores que prosperaram aqui, caçando guanacos à sombra da última era do gelo. As imagens não são apenas mãos. Há também cenas de caça vívidas, com figuras humanas em forma de palito correndo e atirando bolas, um tipo de arma de caça em guanacos. Estar nesta caverna é sentir uma conexão profunda e arrepiante com as pessoas que sobreviveram a esta terra hostil há milênios. As maravilhas da Patagônia não estão todas em terra. Mais ao norte, voltando para a selvagem região de Aysén, no Chile, encontramos o Lago General Carrera. Este enorme lago de 200 milhas quadradas, que a Argentina chama de Lago Buenos Aires, é alimentado por geleiras e tem uma cor azul celeste deslumbrante, quase não natural. Mas seu maior tesouro está escondido no litoral, acessível apenas a partir da minúscula e rústica cidade de Puerto Rio Tranquilo. Ao longo de mais de 6.000 anos, o bater implacável da água do lago esculpiu uma série de intrincadas cavernas e túneis em uma península de mármore sólido. Estas são as capilas de mármore, ou catedrais de mármore. Os visitantes pegam pequenos barcos, ou, para uma experiência mais íntima, caiaques, para navegar por estas câmaras rodopiantes e de paredes lisas. Quando a luz do sol atinge a água turquesa, ela se reflete no mármore branco e cinza, criando um show de luz surreal e etéreo. É como flutuar através de uma peça de arte abstrata. Toda esta região do Chile está conectada pela Carretera Austral. É um lugar de beleza crua e indomável, lar do Parque Nacional Queulá. Aqui, um fator uau da geologia desafia a gravidade, o ventisquero colgante ou a geleira suspensa. É uma geleira maciça que se derrama sobre a beira de um penhasco, com uma estrondosa cachoeira em cascata de mais de 800 pés de sua borda gelada para o vale abaixo. Esta é a Patagônia em seu estado mais selvagem e intocado. Mas a história da Patagônia é também uma história de chegadas estranhas, de utopias encontradas e de notórios foras da lei encontrando um refúgio final.
A estepe patagônica, apesar de todo o seu vazio, tem sido um ímã para sonhadores e fugitivos. Já mencionamos os galeses que desembarcaram em Puerto Madryn. A história deles é de pura e teimosa fibra. Seu sonho de um novo país de Gales quase pereceu no deserto árido. Eles sobreviveram cavando canais de irrigação a partir do rio Chubut, transformando uma estreita faixa do vale em terras agrícolas férteis. Hoje, a cidade de Gaimã, no interior de Trelew, é o coração vivo desta cultura galesa. É uma experiência bizarra e deliciosa sentar-se em uma tradicional casa de chá galesa, ou casa de té, no meio do deserto argentino. Você é servido xícaras intermináveis de chá, juntamente com scones, pão fresco assado com geleias caseiras e a rica e densa torta negra, bolo preto, uma receita nascida dos ingredientes que os colonos tinham. Eles também trouxeram sua cultura. Todos os anos, a região celebra o Eisteddfod Fod, um festival galês tradicional de poesia, música e performance que remonta à Idade Média. Os competidores disputam prêmios em canto coral, recitação e poesia. O grande prêmio para o melhor poema é a Cadeira do Bardo, uma enorme cadeira de madeira esculpida sob medida, uma grande honra na comunidade. É uma exibição surreal da tradição galesa medieval prosperando no deserto sul-americano. Mas esta região remota também atraiu um tipo muito diferente e muito mais famoso de colono. Na virada do século XX, a estepe patagônica era de muitas maneiras a última fronteira. Era o Velho Oeste, apenas movido 10.000 milhas para o sul. E se tornou o esconderijo perfeito para os foras da lei mais famosos da história americana. Em 1901, Butch Cassidy, seu parceiro, o Sundance Kid, e a namorada de Sundance, Etta Place, chegaram à Argentina. Eles estavam fugindo da perseguição implacável dos detetives Pinkerton, que estavam se aproximando deles nos Estados Unidos. Sob os novos nomes James Ryan, Harry Place e Etta Place, eles viajaram para a remota cidade de Cholila, no sopé dos Andes. Lá, eles compraram um rancho de 12.000 acres e construíram uma cabana de toras resistente de 4 quartos. Por alguns anos, viveram como fazendeiros respeitáveis, criando gado e ovelhas. Eram conhecidos e geralmente gostados por seus vizinhos, que não tinham ideia de quem eles eram. Mas, como diz o ditado, o leopardo não pode mudar suas manchas. Eles logo voltaram aos seus velhos hábitos, roubando um banco na cidade de Rio Galegos, mais de 800 milhas ao sul. A lei acabou se aproximando, e em 1905 eles foram forçados a vender seu rancho e fugir para o Chile, desaparecendo na lenda. Sua cabana em Cholila ainda está de pé, um monumento silencioso e dilapidado a uma das notas de rodapé mais estranhas da história. Esta é também a terra de La Trochita, ou o Velho Expresso Patagônico. É um trem a vapor de bitola estreita, tornado famoso pelo livro de Paul Theroux. Foi construído para conectar as estâncias remotas, mas estava obsoleto quase assim que foi concluído. Hoje, ele ainda percorre uma pequena seção de sua trilha original perto da cidade de Esquel, uma relíquia fumegante e apitando de uma era passada, seu apito um som solitário na vasta estepe. À medida que nos movemos para o norte da estepe, a paisagem muda uma última vez, suavizando-se em um mundo de lagos imaculados, florestas exuberantes e vulcões fumegantes. Esta é a outra Patagônia. A região norte, conhecida como Distrito dos Lagos, é um mundo distante dos ventos fortes e dos pináculos gelados do sul. Aqui, os Andes são mais baixos, os vales são mais verdes e a paisagem é dominada por dezenas de lagos profundos, cristalinos e alimentados por geleiras. Esta área viu uma forte colonização alemã e suíça no final do século XIX e início do século XX. A arquitetura é uma prova clara. Cidades como Puerto Varas, no Chile, e San Carlos de Bariloche, na Argentina, parecem ter sido tiradas diretamente dos Alpes. Elas estão repletas de chalés de madeira, casas com telhados íngremes, micro-cervejarias e o mais famoso, chocolate. San Carlos de Bariloche é o coração do Distrito dos Lagos argentino. É uma cidade turística movimentada e maciça nas margens do magnífico lago Nahuel Huapi, um lago de 200 milhas quadradas. A cidade é famosa por duas coisas: esquiar no Cerro Catedral no inverno e seu incrível chocolate em estilo europeu. A história do chocolate aqui remonta a um imigrante italiano, Aldo Fenoglio, que iniciou a tradição. Seus filhos fundaram a Rapa Nui, uma das lojas mais famosas. A rua principal, Cali Mitre, é forrada com lojas de chocolate artesanal como Mamushka, famosa por seu timbal de doce de leite,
Rapa Nui e El Reino de los Chocolates. Um item obrigatório é o chocolate em rama, chocolate em barra, uma especialidade de Bariloche. Este lago, Nahuel Huapi, tem até seu próprio monstro. Por décadas, os moradores locais relataram avistamentos de Nahuelito, uma criatura com pescoço longo, semelhante a um plesiosauro. É o próprio monstro do Lago Ness da Patagônia. O passeio de carro mais famoso da região é o Circuito Chico, um circuito panorâmico de 37 milhas que começa em Bariloche. Ele serpenteia ao longo do lago, passando pelo icônico Hotel Lau Lau, um enorme e histórico resort de luxo, e sobe até o mirante do Cerro Campanário. Um teleférico leva você ao topo, que oferece o que a National Geographic certa vez chamou de uma das 10 melhores vistas do mundo. Um panorama de 360 graus de lagos e montanhas. Um passeio de carro ainda mais famoso é a Ruta de los Siete Lagos, ou a Estrada dos Sete Lagos. Esta rota de 120 milhas serpenteia de San Martín de los Andes à Vila La Angostura, atravessando parques nacionais exuberantes e oferecendo mirantes de tirar o fôlego de um lago intocado após o outro. Do outro lado da fronteira, no Chile, a paisagem é dominada por vulcões. O cone coberto de neve do vulcão Osorno, um pico perfeito, semelhante ao Fuji, eleva-se sobre o lago Llanquihue. Mais ao sul, o vulcão Vila Rica é um dos mais ativos da América do Sul. É um dos poucos vulcões no mundo com um persistente e borbulhante lago de lava em sua cratera. Turistas aventureiros podem realmente caminhar até o cume e espiar a rocha derretida abaixo. Mas talvez a característica mais marcante desta região norte sejam suas florestas antigas. Este é o lar da araucária, ou a árvore quebra-cabeça de macaco. Esta é uma árvore com fator uau. É um fóssil vivo, uma espécie que dominava a paisagem quando os dinossauros vagavam pela Terra. Estas árvores estranhas, em forma de guarda-chuva com seus galhos pontiagudos e semelhantes a répteis, podem viver por mais de 1000 anos. Elas são sagradas para o povo nativo Mapuche, que viveu nestas florestas por séculos, muito antes de quaisquer fronteiras serem traçadas. Do charme alpino de Bariloche ao mistério antigo das florestas de Monkey Puzzle, esta região é a introdução verde e suave ao coração selvagem e gelado da Patagônia que se encontra ao sul. É aqui que a jornada frequentemente começa, não no gelo, mas no verde, San Carlos de Bariloche. É a porta de entrada norte, uma cidade que parece ter sido tirada dos Alpes suíços e deixada nos Andes. Situa-se na margem do lago Nahuel Huapi, um lago maciço de 200 milhas quadradas de água gelada e azul escura. Muitas pessoas são loucas por este lugar. É a pequena Suíça da Patagônia. A arquitetura é toda chalés alpinos, estruturas de madeira e fachadas de pedra. Passeios de teleférico levam você para o alto, acima da cidade, revelando vistas de picos nevados e do vasto e brilhante lago. Este é o coração do Parque Nacional Nahuel Huapi, uma terra de florestas antigas e rios cristalinos. Mas Bariloche é famosa por outra coisa: chocolate. A rua principal é um corredor de lojas de chocolate, cada uma um templo para o grão de cacau. Isto é também onde você encontra alguns dos hotéis mais icônicos da região. Eles não são apenas lugares para dormir, são marcos. No alto de uma colina, com vista para o ponto de encontro de 2 lagos, fica o Lau Lau Resort e Spa. É um fator uau de arquitetura, um resort alpino icônico construído em madeira e pedra. Tem seu próprio campo de golfe, um spa maciço e até oferece aulas de fabricação de chocolate. É uma fortaleza de luxo contra a natureza selvagem, mas nem todo o luxo é tão grandioso. Perto dali, na floresta, você encontra lugares como Las Balsas Relé e Chateau. É um santuário à beira do rio, um lugar de quietude. É para cá que você vem para piqueniques gourmet à beira da água, para a pesca com mosca em riachos silenciosos, cercado por ciprestes antigos. E quanto à comida? Em Bariloche, você é apresentado ao rei de todas as refeições patagônicas, o cordeiro ao palo, o cordeiro patagônico no espeto. Isto não é apenas um churrasco. Para dizer o mínimo, é um ritual. Você o verá em estâncias ao redor do lago. Um cordeiro inteiro, espetado em uma cruz de metal. Inclinado sobre uma cama de brasas de queima lenta, ele assa por 6, às vezes 8 horas. O resultado é uma carne tão macia e defumada que cai do osso. É o sabor icônico da região. E a cultura? É aqui que você pode começar a entender o povo. Você pode visitar o Museu del Traje, o Museu do Traje, para ver a história do vestuário usado pelos habitantes originais da Terra e pelos pioneiros que se seguiram.
Ainda mais ao norte, no Vale de Rio Negro, você encontra um fator uau de um tipo diferente. O Vale Perdido Wine Resort. Veja bem, a Patagônia não é apenas gelo, é também uma crescente região vinícola. Esta é uma propriedade vinícola, um lugar para provar os Malbecs profundos e ricos que crescem neste clima hostil. Você pode fazer passeios a cavalo pelas videiras e retornar a uma lareira aconchegante, um copo de vinho na mão, enquanto o vento uiva lá fora. Esta é a introdução suave à Patagônia. Mas a questão é que a verdadeira natureza selvagem está chamando. Quanto mais ao sul você vai, mais selvagem fica. E para chegar lá, você deve percorrer a estrada mais selvagem de todas. Não é uma rodovia, é uma artéria, uma pista de cascalho de 770 milhas que corta a parte mais crua e indomada do Chile. Esta é a Carretera Austral. É uma lenda entre os viajantes de carro, uma rota panorâmica através de um mundo de fiordes, florestas pluviais temperadas e geleiras suspensas. Esta é a região de Aysén, um lugar de verde impossível e azul impressionante. A estrada é um desafio. É não pavimentada, sinuosa e muitas vezes traiçoeira. Você precisa de um veículo com tração nas 4 rodas. Você precisa de paciência. A estrada simplesmente termina em fiordes maciços, forçando você e seu veículo a balsas para atravessar a água e encontrar a estrada novamente do outro lado. As paradas ao longo do caminho são de outro mundo. Você passa por fontes termais remotas, escondidas na floresta. Você dirige por geleiras suspensas que se derramam sobre penhascos, e você chega a um lugar que desafia a crença. Puerto Rio Tranquilo. Esta pequena vila varrida pelo vento é o ponto de acesso para as cavernas de mármore. Você entra em um pequeno barco ou um caiaque e rema para a maciça e turquesa extensão do Lago General Carrera. Por 6.000 anos, as ondas têm esculpido o litoral, transformando uma península de mármore sólido em uma rede de cavernas azuis rodopiantes. Você pode remar através delas. A luz do sol reflete na água, e o mundo inteiro se transforma em um azul elétrico e pulsante. É uma catedral natural, um fator uau da geologia. Esta é também a terra dos Mapuche, o povo da terra. Eles são uma das culturas indígenas mais resilientes da América do Sul. Suas tradições ainda são fortes aqui. Em reuniões cerimoniais você pode ver seu traje tradicional. As mulheres vestem um cupam, uma saia de lã pesada, geralmente em padrões pretos e vermelhos profundos. Sobre ela, elas vestem um trario e um chale tecido e uma impressionante coleção de joias de prata. Colares, brincos e adornos de cabeça maciços e intrincados, adornados com moedas. É um sinal de status e uma conexão com o mundo espiritual. Os homens vestem macunho, ou túnicas e confines, ou faixas de lã. Isto não é apenas roupa, é uma declaração de identidade, tecida a partir da lã de suas ovelhas e tingida com plantas desta mesma terra. A comida aqui é igualmente terrena. Nas ilhas próximas de Chiloé, a influência mapuche nos dá o curanto. Este é um banquete da própria terra. Um poço fundo é cavado e preenchido com pedras quentes. Em seguida, é em camadas, mariscos, mexilhões, amêijoas, batatas, milcau, que são panquecas de batata, e cortes de porco e frango. A pilha inteira é coberta com folhas maciças de nauca, que são como ruibarbo gigante, e depois com sacos molhados e terra. Cozinha a vapor neste forno de terra por horas. O resultado é uma refeição comunitária defumada e saborosa que tem o gosto da terra e do mar. Os rios de Aysén também fornecem outro alimento básico: trucha ahumada, truta defumada. As trutas são retiradas frescas dos frios lagos andinos, depois defumadas a frio com ervas locais. É frequentemente servida com salada de quinoa. É um sabor limpo e sustentável da água fria e pura, mas a estrada tem que terminar. E quando isso acontece, as montanhas começam. A terra dos trekkers. Imagine uma cidade que não existia 40 anos atrás. Uma cidade criada por uma razão: ser uma base na natureza selvagem. Esta é El Chaltén. Ela se situa em um vale remoto na Argentina, uma vila esfarrapada, castigada pelo vento e totalmente charmosa. Tem um propósito. É a capital nacional do trekking. Este é um paraíso para caminhantes, para dizer o mínimo. E a razão é simples. Todas as trilhas começam na beira da cidade. Não há taxas de parque. Você simplesmente sai de seu hostel e está em uma trilha de classe mundial. A cidade tem uma vibe jovem e internacional. Está cheia de cervejarias artesanais, pizzarias casuais e lojas de equipamentos.
O objetivo de todo trekker é ver o fator uau que paira sobre a cidade, os picos irregulares do Monte Fitzroy. Os indígenas Tehuelche o chamavam de Chaltén, a montanha fumegante. Isso não é porque é um vulcão. É porque os ventos furiosos em seu cume levantam uma pluma permanente de nuvens, fazendo o pico parecer que está perpetuamente em chamas. A caminhada mais famosa é a para a Laguna de los Tres. É uma caminhada de um dia longa e difícil. A milha final é uma escalada brutal e íngreme por uma pilha de rocha solta, mas a recompensa é um nascer do sol panorâmico que irá transformá-lo. Você fica na borda de uma lagoa turquesa, e a primeira luz da madrugada atinge as agulhas de granito do Fitzroy, transformando-as em um laranja brilhante e ardente. A questão é que você precisa de combustível para uma subida como essa. E em El Chaltén, o combustível é a empanada de cordeiro. É o lanche de trilha perfeito. Uma massa folhada e assada, recheada com cordeiro temperado, cebola e azeitonas. É portátil, farta e incrivelmente deliciosa. É uma refeição de mão que você pode comer enquanto contempla uma vista de $1 bilhão. Por anos, El Chaltén era tudo sobre hostéis rústicos e campings, mas isso mudou. Agora você pode encontrar luxo elegante e sustentável. O Explora El Chaltén é um divisor de águas. É uma pousada deslumbrante e discreta, projetada para se misturar à paisagem. É all inclusive. Isso significa que todas as suas refeições, todo o seu vinho patagônico e, o mais importante, todas as suas caminhadas guiadas estão incluídas. Tem acesso direto à trilha. Você pode enfrentar as montanhas o dia todo e retornar a um nível de conforto que parece impossível tão fundo na natureza selvagem. Da capital do trekking, a jornada continua para o sul, para a terra dos verdadeiros gigantes, o gelo. Chegamos a El Calafate. Esta movimentada cidade argentina é a base para aventuras em geleiras. Situa-se na margem do Lago Argentino, um vasto lago azul leitoso. A cidade recebeu o nome da Baga Calafate, uma baga pequena, escura e ácida, que cresce em arbustos espinhosos por toda a estepe. A lenda local é simples. Coma a Baga Calafate e você tem a garantia de voltar para a Patagônia. E muitas pessoas são loucas por esta baga. Você a encontra em todos os lugares, em geleias, em sorvetes, em empanadas e até em cocktails. É o sabor rico em antioxidantes dos Pampas. A cidade em si é um hub. Você pode visitar o Glaciário, um museu de fator uau que explica a ciência dos campos de gelo. Ou você pode dar uma caminhada tranquila até a Lagoa Nimes, um santuário de pássaros na beira da cidade. Aqui você pode ver bandos de flamingos chilenos rosas, um toque surreal de cor tropical contra a paisagem gelada. Mas todo mundo está aqui por uma razão. Para ver o gigante, o glaciar Perito Moreno. Este é um monstro. É um rio de gelo de 3 milhas de largura e 19 milhas de comprimento. Sua parede frontal, seu focinho, eleva-se 240 pés acima do lago. Mas o que torna Perito Moreno tão especial não é apenas o seu tamanho. É o fato de que ele está vivo. Enquanto a maioria das geleiras no mundo está recuando, Perito Moreno está em um estado de equilíbrio. Ele avança até 6 pés a cada dia. Você fica em uma rede de passarelas de metal e observa, e escuta. A geleira geme, ela estala. Parece uma coisa viva. Então, sem aviso, uma placa de gelo do tamanho de um prédio se parte e desmorona no lago. O som é um trovão ensurdecedor, um parto que ecoa pelo vale. Passeios de barco levam você tão perto que você pode sentir o frio irradiando do gelo. Esta é a terra da estância, os grandes ranchos, e é aqui que você pode encontrar um dos hotéis mais exclusivos do mundo. Eolo, a Luxury Lodge. Ele é construído no estilo de uma antiga estância, mas com puro luxo moderno. Situa-se em 5.000 acres privados de terra varrida pelo vento. Oferece safaris privados às geleiras e à noite hospeda churrascos tradicionais de asado sob um céu repleto de estrelas. Esta é a terra do gaúcho. Sua roupa é um distintivo de honra, um símbolo de independência. As bombachas, calças largas, perfeitas para uma vida a cavalo. O facão, uma faca pesada enfiada em seu cinto. E o poncho, este é seu escudo, seu lar, sua defesa contra o vento. E este é o lar do asado patagônico. Este é o ritual social do gaúcho, um churrasco em fogo aberto, mas não é apenas um bife, é um banquete de costelas de boi, chorizo e miúdos. É tudo cozido lento e suave sobre as brasas. É servido com um simples molho chimichurri de salsa, alho e azeite. É o coração farto, defumado e comunal da cultura patagônica.
Do outro lado da fronteira, no Chile, encontra-se a Joia da Coroa, o parque mais famoso de todos. Cruzamos de volta para o Chile. Nossa primeira parada é Puerto Natales. Esta foi outrora uma cidade portuária corajosa, um lugar para criadores de ovelhas e pescadores. Hoje é uma porta de entrada chique e colorida para a aventura. A orla está repleta de murais. Você pode andar de caiaque nos fiordes ou navegar pelos mercados de frutos do mar frescos. Esta cidade também é lar de alguns dos hotéis de luxo mais exclusivos do planeta. Eles não são apenas edifícios, são experiências. O The Singular Patagônia é o mais famoso. É um armazém de lã de armazenamento a frio maciço de 100 anos, bem na beira do fiorde. Ele foi convertido em um hotel 5 estrelas. A velha maquinaria industrial ainda está lá, preservada como um museu. O spa é literalmente construído dentro das velhas caldeiras rebitadas. Depois há o remota Patagonia Lodge. Este é um eco-lodge, um edifício longo e baixo com interiores de madeira que evocam o espírito das estâncias. É um lugar que se concentra no turismo comunitário, em passeios a cavalo e na conexão com a terra. A partir daqui, você vai para o parque, Torres del Paine, as Torres Azuis. Este é o cartão postal, as icônicas agulhas de granito que rasgam o céu. É uma terra de lagos turquesa, geleiras estrondosas e vastos pampas percorridos por rebanhos de guanacos. A melhor maneira de vê-lo é caminhar o Circuito W, uma caminhada de vários dias que leva você aos 3 vales principais. Você verá a face do Glaciar Grey. Você ouvirá as avalanches no Vale Francês. E você fará a caminhada ao nascer do sol até a base das próprias torres. Os hotéis dentro do parque estão, para dizer o mínimo, em outro nível. Explora Torres del Paine é uma base de aventura com tudo incluído, situada com vistas panorâmicas das torres. Tierra Patagônia é uma maravilha da arquitetura moderna, um edifício de madeira fluida que desaparece na paisagem, com uma piscina de borda infinita que olha diretamente para as geleiras. E para a privacidade máxima, a Ahuací Patagônia. É uma coleção de apenas 12 vilas privadas, cada uma com seu próprio guia pessoal e veículo com tração nas 4 rodas. É fora da rede, funcionando com energia solar, com decks de observação de estrelas para as noites claras e frias. Esta é a terra do Huaso, o cowboy chileno. Ele é uma figura de puro orgulho nacional, um cavaleiro de habilidade incomparável. Seu traje é semelhante ao do gaúcho, mas com seu próprio toque distinto. Ele é mais formal, mais vestido do que seu homólogo argentino. Ele usa uma chupala, um chapéu de palha de topo plano. Não é para exibição, é um escudo contra o sol brutal dos vales centrais. Seu poncho também é diferente. É uma capa mais curta, mais decorativa e frequentemente de cores vivas, chamada manta. É um distintivo de honra, tecido com padrões complexos que contam uma história de sua casa. Mas para realmente entender o Huaso, você deve vê-lo em seu elemento, o rodeio. Isto não é como um rodeio americano. Não há montaria em touros. Não há corrida de barris. Esta é uma exibição de puro, tradicional equitação. A arena é chamada de media luna, uma meia-lua. O objetivo é que 2 huasos trabalhem em perfeita sintonia, guiando seus cavalos para prender um novilho contra uma parte específica da parede acolchoada. É um balé de poder e precisão. Nestes rodeios locais, você os verá em seus melhores trajes, seus trajes de domingo. Eles usam camisas brancas imaculadas e coletes bordados. Seus cavalos estão brilhando, e em suas botas as esporas. Elas não são ferramentas pequenas e simples. São rodas pesadas e ornamentadas de aço, às vezes de 4 ou 5 polegadas de diâmetro. São obras de arte, passadas por gerações. São um símbolo de uma cultura que se recusa a morrer. E a comida? Este é um lugar para experimentar algo verdadeiramente selvagem. Filé de guanaco. O que é um guanaco? É o ancestral selvagem da lhama. Um camelídeo gracioso e esbelto que percorre as altas planícies e estepes. Eles são ícones da natureza selvagem patagônica. Por milênios, este animal foi a seiva dos povos indígenas. Um alimento básico para os Mapuche e os Tehuelche. Ele fornecia carne, couro e osso. Era a sobrevivência. Por muito tempo a caça a eles foi proibida. Seus números tinham diminuído. Hoje isso mudou. O guanaco está de volta. É obtido eticamente em grandes reservas privadas que gerenciam os rebanhos para conservação. Esta não é carne de fazenda. Esta é a natureza selvagem. A carne é magra, incrivelmente magra. É um vermelho profundo e escuro, quase roxo.
Os chefes aqui a tratam com o respeito que merece. É grelhada quente e rápida, servida mal passada. Cozinhá-la mais seria um crime. O sabor é intenso. É ligeiramente selvagem, como carne de veado fina, mas com um sabor limpo e mineral. Um sabor que você não encontrará em nenhum outro lugar. Esta não é apenas uma refeição, é um verdadeiro sabor da natureza selvagem patagônica. Nossa jornada nos leva para o sul. Seguimos a espinha dorsal dos Andes até que ela se estilhaça em 1000 ilhas. Nossa jornada termina onde a Terra termina. Vamos para a cidade mais meridional do planeta. Devemos voar. Atravessamos o Estreito de Magalhães para a Ilha da Terra do Fogo, a Terra do Fogo. Foi Fernão de Magalhães quem lhe deu esse nome. Ao navegar pelo Estreito Traiçoeiro em 1520, ele viu a costa pontilhada por incêndios misteriosos. Eram as fogueiras dos indígenas Yagán, queimando dia e noite. Aqui, as montanhas Andes, que marcharam por milhares de milhas por um continente, fazem seu mergulho final e dramático no mar. Os picos se elevam diretamente da água gelada. Chegamos ao Ushuaia. É isso. O fim da estrada. O fundo do mundo. A cidade parece um posto avançado temporário, agarrado à beira da civilização. Já foi uma colônia penal. A versão argentina da Sibéria. Este foi um lugar de exílio, construído pelos condenados que foram enviados para cá. Uma prisão no fim da terra. Hoje essa história sombria é apenas uma camada. A cidade é um porto movimentado e caótico. É a porta de entrada para o último continente, a Antártida. Quebra-gelos e navios de pesquisa congestionam o porto, preparando-se para sua viagem para o sul. O turismo de aventura está por toda parte. A cidade está encaixada entre as montanhas Martial cobertas de neve e o canal de Beagle gelado e cinza-aço. O vento nunca para, parece cru, inacabado. A partir daqui, a natureza selvagem está a apenas passos de distância. Você pode explorar o Parque Nacional Tierra del Fuego. Este é um lugar de beleza quase surreal. É o único parque nacional na Argentina que combina montanhas, floresta e mar. Você pode caminhar por trilhas costeiras, onde a floresta subantártica encontra a água salgada. As árvores são retorcidas em formas fantásticas pelo vento implacável. Elas são sobreviventes. Você pode navegar pelo canal de Beagle. O canal em si recebeu o nome do navio que transportou Charles Darwin em sua famosa viagem. Você navega por uma paisagem que não mudou em 10.000 anos. Você passa por pequenas ilhas cobertas por colônias de leões marinhos. Os machos maciços latem e lutam por dominância. Você navega pelo famoso farol vermelho e branco, Les Éclaireurs, o farol do fim do mundo. Ele se mantém sozinho, um minúsculo ponto de ordem humana em um vasto e selvagem mar. Mas um dos maiores fatores uau exige uma curta viagem de volta, uma viagem de barco da vizinha Punta Arenas para o lendário Estreito de Magalhães. Este estreito é história. Esta é a passagem que os exploradores procuraram. Uma rota que aterrorizou os marinheiros com seus Willy Walls, ventos súbitos e violentos que podiam afundar um navio em minutos. Você vai para a Ilha Magdalena. Ao se aproximar, você a vê. Uma ilha baixa e varrida pelo vento. Então você a escuta e a cheira. Isto não é apenas uma colônia de pinguins. É uma metrópole de pinguins. Mais de 60.000 pares de pinguins de Magalhães, mais de 120.000 aves, vêm aqui para se reproduzir todos os anos. Você tem permissão para desembarcar. Você pode caminhar por um caminho delimitado por cordas bem no meio de suas tocas. É puro, magnífico caos. Eles estão por toda parte, bamboleando, se arrumando, lutando e dormindo. Eles não têm medo de humanos. Você é simplesmente um obstáculo. O ar está cheio de seus chamados semelhantes a burros, zurrando. Uma parede de som constante e ensurdecedora. Você não está em um zoológico. Você é um visitante em sua cidade. É uma experiência avassaladora e verdadeiramente inesquecível. De volta a Ushuaia, a comida é toda sobre o mar. Há uma coisa que você deve comer. A coisa número 1. Centola. Caranguejo rei. Estes não são os caranguejos que você conhece. Estas são criaturas maciças, aracnídeas e vermelho brilhantes. Eles são puxados das águas frias e puras do canal de Beagle, água que é alimentada por correntes antárticas. Este frio extremo e pureza é o seu segredo. Torna a carne incrivelmente doce e macia. Eles são servidos simplesmente. Não há molho pesado, nenhuma complexa temperagem. Apenas cozido ou grelhado com uma fatia de limão. É tudo o que precisa. Você pode escolher o seu próprio em um tanque maciço em restaurantes no mercado.
É um luxo delicado e perfeito, o sabor do sul limpo e congelado. Mas há outro lado para a comida aqui. Este é também um lugar para encontrar os alimentos humildes dos povos indígenas, os alimentos de sobrevivência, o milcau. À primeira vista, parece uma simples panqueca de batata. É muito mais. É um alimento básico dos povos Tehuelche e Mapuche. É um alimento da terra. É feito de uma mistura de 2 tipos de batatas. Metade é amassada. A outra metade é crua e ralada, depois espremida para secar. As duas são misturadas, às vezes com gordura de porco, e depois fritas até ficarem crocantes e douradas. Se a centola é a comida do mar, o milcau é a comida da terra. É o acompanhamento perfeito, farto e aquecedor para um ensopado grosso em uma noite gelada. É combustível. É história. E quanto àquele bolo de frutas galês? A torta negra galesa. Você até a encontra aqui, centenas e centenas de milhas das colônias galesas em Trelew. Serve como um lembrete dos colonos que vieram para a Patagônia com nada além de suas tradições. Seus descendentes e suas receitas espalharam-se por toda esta vasta terra. Este bolo foi construído para durar. Um tijolo denso e escuro de frutas e licor que podia sobreviver a uma longa viagem oceânica. Outro alimento de sobreviventes. Esta é uma terra de sobreviventes. É uma terra de extremos, de vento, gelo e sol. Os caçadores Tehuelche, os tecelões Mapuche, os colonos galeses, os uasos chilenos. Suas roupas contam a história. O quilango, a túnica grossa e pesada dos Tehuelche, feita de couros de guanaco costurados, com a pele virada para dentro para aquecimento. O trariue, os longos xales tecidos das mulheres Mapuche, tingidos com padrões que contam sobre sua família e sua conexão com a terra. O poncho do gaúcho e a manta do ruazo, uma vestimenta perfeita para uma vida a cavalo. Estes não são fantasias, são distintivos funcionais e culturais, tecidos com corantes naturais de plantas e minerais, costurados a partir de couros. Eles são um testemunho da resiliência humana. Uma história de pessoas que aprenderam a viver em um dos lugares mais bonitos e mais implacáveis do mundo. A Patagônia não é um lugar que você visita, é uma força que você experimenta. Uma terra de gigantes que nos lembra o quão pequenos realmente somos. Mas à medida que o gelo derrete, esta beleza crua ainda existirá em outra geração. Curta e inscreva-se para mais jornadas aos cantos mais extremos do mundo.